Livro de Lucas. Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e a paz esteja com todos. Amém? Livro de Lucas, capítulo número 15. Como eu sempre digo quando eu prego aqui nesse capítulo, nós temos 3 parábolas. O Senhor conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Em todas as 3, o Senhor, Ele demonstra a alegria no final. Aqui na ovelha perdida, se você for ali no capítulo 15, no verso número 6, vai dizer: chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Se você for agora no verso número 9, já é a parábola da dracma perdida. Você vai ver: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Sempre a demonstração, de alegria que Deus tem por um pecador que se arrepende. Alegria que Deus tem quando uma alma se entrega a Ele, volta para casa. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é a parábola do filho pródigo. E diz assim no verso 11: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ele desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Qual a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmão? A primeira coisa que eu aprendo aqui é que esse moço, ele está na casa do pai. Ele tem tudo o que ele precisa. Ele tem o carinho do pai, ele tem a provisão do pai, ele tem o cuidado do pai, ele tem o amor do pai, mas ele não está satisfeito. O que eu percebo aqui? Tem tudo, e acha que não tem nada, está insatisfeito. Acha que no mundo, longe do pai, vai, por acaso, ser mais feliz. Qual é o problema desse moço? Insatisfação. Está bem, tem tudo que precisa, está na casa do pai, tem o cuidado, tem o amor, tem a provisão, mas está insatisfeito. Que triste. E você sabe que muitas pessoas vivem assim dentro da igreja, muito dentro da igreja. Tem a bênção de Deus, tem o favor de Deus, tem a misericórdia de Deus, tem a compaixão de Deus, tem o cuidado de Deus, tem tudo de Deus, e acha que o mundo é melhor, que as coisas do mundo são melhores. Mas isso é bem característica dos nossos dias, E eu percebo nesse rapaz um egoísmo, Ele não, em nenhum momento ele parou para pensar o que o pai ia sentir, o que a família ia sentir, o que aqueles que ficariam, iam sentir. Em um momento ele pensou. O egoísmo trouxe a cobiça, porque ele pediu tudo. O seu pai ainda estava vivo, não era tempo de entregar a ele essa mesma assim. Ele foi egoísta, demonstrou impaciência e foi embora para longe, ajuntou tudo que tinha e foi sozinho, sem pai, irmão. Você pode ter o mundo, mas sem o pai não tem nada. Foi embora sozinho, partiu para longe, Irmão, e quem quer pecar, ele vai se separar de Deus mesmo. Não dá para ficar no pecado e dizer que está com Deus. Não tem. Não funciona. Ele tinha que se separar de Deus. Ele foi embora, se separou do pai. Foi embora para longe. Ele chegou onde ele queria. A Bíblia diz que ele partiu para uma cidade longínqua, para uma terra longínqua. Ele chegou onde ele queria. Mas a pergunta é: será que isso foi bênção? Será que isso foi bênção para ele? Agora provavelmente ele está satisfeito. Se ele estava insatisfeito na casa do pai, agora longe do pai ele deve estar satisfeito, Porque ele tem os prazeres próprios, amigos fingidos,
porque era isso que ele encontrou. Prazeres e amizades fingidas, isso foi o que ele encontrou. Até que, né? Ficou longe do pai, até que. Aí vem, irmão, algo muito sério, que é o tempo da humilhação. Eu acho que nenhum pai quer ver um filho humilhado, muito menos o nosso Deus. Muito menos o nosso Deus. Chegou o tempo da humilhação. Por quê? Porque o verso 14 diz: havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Longe do pai padece necessidade. Não, mas eu conheço muita gente que não caminha com Deus e é muito abastado. Nem só, necessidade não é só no que diz respeito a dinheiro, meu irmão. Não é só no que diz respeito a dinheiro. Tem gente que está passando necessidade de amor próprio, passando necessidade de respeito, passando necessidade de ser respeitado, de ser amado. E esse moço achou que ia encontrar tudo longe do pai, mas ele perdeu tudo longe do pai. Perdeu tudo. Veio o tempo da humilhação, porque longe do pai. Porque o diabo vem e rouba, mata e destrói, mas o diabo, quando ele começa, onde ele vê, ele roubou e matou, ele não fica esperando para a destruição, porque ele já sabe que vai ser destruído mesmo. Rouba, mata e destrói. Essa é a obra do inimigo. A obra do inimigo é essa: roubar, matar e destruir. Essa é a obra do inimigo. Então, querido, vai acontecer o quê? Verso 16: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E aí, irmão, nessa situação, dentro do chiqueiro, ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar e caindo em si. Coisa difícil, né? Porque geralmente as pessoas que se afastam do pai, elas ficam arrogantes, de coração duro, orgulhosas. Difícil cair em si, mas esse aqui caiu em si. Ele caindo em si. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Agora, na humilhação, na pobreza, desceu, foi bem fundo. Foi até o chiqueiro mesmo. Foi até a escravidão. O pecado leva à escravidão. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aí ele vai passar fome. Se afastou do pai, ele vai passar fome. Aí ele cai em si. Ele cai em si. Não achou? É tão tremendo que ele não achou em nenhum lugar e em nenhuma pessoa aquilo que ele precisava. Aquilo que ele achava que ele ia encontrar fora da casa do pai. Ele não achou em nenhum lugar e não encontrou em nenhuma pessoa. Eu gostaria de ler um texto para você que está no livro de Jeremias, no capítulo de número 2, só para corroborar o que eu estou falando. Jeremias 2, 13, diz assim: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram, um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm a água. Que triste, achar que consegue ser feliz, ser abençoado, longe da casa do Pai, longe da presença do Pai, longe de Deus. Mas ainda bem, que chegou o tempo do arrependimento. Ele caiu em si, venceu o egoísmo e o orgulho, voltou a si, veio à luz. Mas não basta isso. Não basta, porque tem muita gente, irmão, que já caiu em si, que sabe que precisa de mudar, mas não tem uma atitude, não age. Ele agiu, ele se arrependeu de verdade, irmão. Teve uma atitude de mudança para sair daquela situação que ele estava e voltar para casa. Voltar para casa. Se arrependeu. E arrependimento, irmão, é muito mais do que eu sinto muito. Eu sinto muito. Sentir muito só não é arrependimento. A gente sente muito tanta coisa, não é? Eu sinto muito. Arrependimento, irmão, não é muito mais do que reconhecer que errou. Eu sei que eu errei.
arrependimento? Quando eu mudo. Aí é arrependimento. É mudar de vida. É mudar para ter uma vida conforme a vontade de Deus. Sair daquela situação. Voltar a ter um relacionamento com o Pai. Esse homem abandonou o pecado e foi trazido de volta para casa. Diz assim, o verso número 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pedir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei. Isso é arrependimento. Pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Depois de tudo isso, ele fala, trazei a melhor roupa. Vestilho e ponde-lhe o anel na mão e a sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Alegrar-se. Por isso, irmão, diz assim o verso 32. Eu não vou te falar da história do filho mais velho hoje. Hoje não. Mas eu ainda vou te falar da história do filho mais velho. Né? Hoje, só hoje que não. Mas lá no 32, diz assim, mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto. Longe da casa do pai está o que, igreja? Morto. Longe da presença de Deus está o que, igreja? Morto. Porque este teu irmão estava morto, mas reviveu. Tinha se perdido. Longe da casa do pai está perdido. Perdido. Morto e perdido. Mas ele foi achado. Ele foi achado. Amém, querido? Hoje tem ainda a oportunidade. Nós ainda temos a porta da graça aberta e a oportunidade de voltarmos para Deus, de estarmos. Você não vai encontrar satisfação fora da casa do Pai. Não vai. Você vai procurar bastante em pessoas, em coisas, mas não vai encontrar. Longe da casa do Pai, nenhuma satisfação a gente tem. Vai encontrar frustração, vai encontrar derrotas, vai encontrar tristezas, amarguras, mas sempre é tempo de voltar, porque Deus está sempre de braços abertos, todo dia, esperando. Deus está sempre de braços abertos. Amém?